Essa palestra eu vou falar muito mais em atendimento do cliente, em resultado com o cliente, do que software. Software, só para falar para vocês, nessa área de Omnichannel, nós temos 3 produtos que são todos irmãos gêmeos, que é um Bot Desk, que é um sistema de Service Desk. Nós temos o CRM Top, que é um sistema de CRM, mas com uma característica, eu costumo brincar, que ele é um CRM para pessoas e para gente grande, para gente que quer pensar grande, porque ele não é só um CRM, ele é um CRM voltado para vendas, voltado para negociação, histórico de negociação. Então, toda aquela parte de campanha é legal, vai muito bem, mas o que ele tem a mais é a questão de vender, é de você ter um histórico de vendas passo a passo. E o Omnichannel, que é a parte de bot de CRM. O que eu queria falar para vocês inicialmente é que vocês pensassem o seguinte: quem de vocês aqui tem problemas com Reclame Aqui? Quem tem alguma ocorrência com Reclame Aqui? Contando a história da RealSoft, a RealSoft sempre usou sistemas de atendimento, de gestão, que fazem 35 anos que a gente está no mercado. E a gente não tem problema com o Reclame Aqui. Por que a gente não tem problemas com o Reclame Aqui? Qual é o segredo de não ter problemas com o Reclame Aqui? É você atender o cliente, é você responder aquilo que o cliente espera. É o mínimo que você tem que fazer, é responder. Então, o que se justifica quando você conversa com uma grande empresa que ela tem bastante reclamação, eu não dou tempo, eu não tenho tempo de atender, a minha fila é muito grande e eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo, por isso essa fila fica grande. E aí o que acontece? Para resolver o problema de quem está com o problema, ele vai no Reclame Aqui, e aí o Reclame Aqui notifica essa empresa, e essa empresa então passa a atender o cliente de forma mais rápida. Então o que eu vou pontuar com vocês é a importância. Vou pular essa parte. Esqueci de falar, eu sempre falo quando eu começo minhas palestras. Quer que eu volte para ver um pouquinho? Só para sacanear. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, por que o RealSoft? Né? Só para entender. Com esse sotaque de caipira, eu acho que fica fácil de entender. O RealSoft não é uma empresa do Rio de Janeiro, ela é uma empresa de São José do Rio Preto. A gente está em São José do Rio Preto há 35 anos. Nós temos mais de 400 clientes, mais de 40 canais autorizados, uma equipe aí com mais de 200 pessoas atendendo, fábrica própria, 45 módulos de sistema de gestão empresarial que vai desde o CRM, folha de pagamento, ponto com reconhecimento facial, e somos várias vezes premiadas, sendo a única tricampeã da FenaSoft em software com melhor qualidade. Então, por ter 35 anos, a gente tem bastante história aí de premiações de softwares, e a gente tem um software com uma qualidade muito boa. Bom, o primeiro momento em que se falou de atendimento com o cliente foi o Kennedy, quando ele fez um discurso em que ele falou no dia 15 de março de 1962, ele elencou os pontos que um consumidor deveria ter para ser bem atendido. Isso começou aqui em 1962. Primeiro ponto, um consumidor tem que ter o direito à segurança, o direito a ser protegido pelos produtos e serviços, ou seja, se você está atendendo um cliente, você tem que garantir que aquele produto funciona, que aquilo vai dar certo. Eu gosto de dar um exemplo. Eu comprei um produto no Mercado Livre. Tá? Esse produto no Mercado Livre veio com defeito. O que eu fiz? Eu entrei lá, fiz a reclamação.
imediatamente o fornecedor, a loja que trabalha em parceria com o Mercado Livre, me avisou que estava me mandando o produto e que eu deveria levar o produto que estava danificado até a loja, ele seria trocado. Eu, antes de entregar o produto, eu já tinha recebido o produto novo. Veja a eficiência. Semana passada, eu fui comprar um produto, tá? Eu fui numa plataforma, estava muito mais barato, se a gente compara essa outra plataforma, que eu não vou citar o nome, com o Mercado Livre, estava muito mais barato. Mas de quem que eu fui comprar? Eu paguei mais caro, porque eu sabia que eu tinha mais segurança no Mercado Livre. Então, essa questão de você garantir a segurança, garantir que o cliente vai receber o produto, de que ele vai ter isso garantido, faz uma diferença danada. Isso faz diferença no valor da venda. Na hora que você vai cobrar do cliente, o cliente paga mais, né? Consumidores têm direito de receber informações claras, quer dizer, a documentação tem que estar clara nisso. Direito à escolha, quer dizer, o consumidor tem que saber escolher o produto, ter o direito a escolher o produto, e o direito de ser ouvido, que é onde a gente vai falar hoje aqui. O consumidor, ele tem o direito de ser ouvido. E o grande problema, isso já foram feitos, todos os anos faz pesquisa do mercado, 50% das empresas brasileiras não respondem para o cliente. Não dão nenhuma resposta. Não estão nem aí. E aí o Senado, eu vou passar mais adiante, deve tá aqui, tá aqui, ó, esse decreto aqui, de 3 de outubro de 22. O Senado passou a ouvir muitas reclamações das pessoas, do modo geral, de que as pessoas não estavam sendo bem atendidas. O que o Senado fez? Ele fez uma pesquisa, eu acho que deve ter alguma coisa dela aqui. Fez uma pesquisa e descobriu-se que depois da pandemia, cerca de 30% do atendimento ao consumidor piorou. 30%. Eu não sei se quem assistiu a palestra do Walter Longo agora há pouco aí. Alguém assistiu? Quem assistiu viu que o Walter falou num determinado momento que as pessoas estão ficando piores. Elas estão atendendo o seu cliente, e assim, não é só o cliente externo, porque a grande maioria dos atendimentos são clientes internos, são departamentos que são atendidos e que devem ser bem atendidos até pelo bom funcionamento de uma empresa. E esses clientes também não estão sendo bem atendidos. E ele está falando que, mesmo tendo a inteligência artificial, tendo conhecimento, cada vez menos as pessoas estão focadas em atender bem o cliente. Então a chave é a comunicação. Então, se você tem uma comunicação eficiente, você consegue atender melhor o seu cliente. E o principal, que eu acho que é o mais importante, 24 horas. Também existem pesquisas que as pessoas passaram a ficar ansiosas e a ter um imediatismo que antes elas não tinham. Então as pessoas não esperam mais a loja abrir para comprar, a pessoa não espera mais o cara atender ele no outro dia, ele quer a resposta na hora. Se você consegue dar essa resposta, você então consegue sair na frente e atender melhor o cliente. Aqui eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro, que a gente está expondo, nosso stand está aqui atrás. A gente tem um dos cases que a gente tem é o seguinte: é uma área de prestação de serviço na área médica, quer dizer, vocês sabem o quanto essa área muitas vezes é complicada, tem sofrido no atendimento. Ele tem um CRM que faz todo o levantamento e o cadastramento das pessoas. Ele tem o sistema de Service Desk, que faz todo o gerenciamento de SLA do que tem que ser atendido rápido. E ele tem o Xbot, que faz a comunicação, a entrega via WhatsApp, via e-mail, via telefone, até via fumaça. Bom, o que a gente tem de mais legal nessa história toda, que ele tem 6 etapas de fluxos que tem que ser atendidos simultaneamente. Aí a inteligência artificial faz todo o trabalho de integração e de entrega de informações junto com o Xbot, essas informações para o cliente final. Então isso dá um ganho de produtividade
fantástico para o cliente. Então, a partir daí ele passa a ter aí uma fluidez no seu atendimento e, o mais importante, 24 horas por dia. Sábado, domingo, feriado, não tem nada, né? E aí a personalização, a experiência com o cliente passa a ser de forma bem diferente. Bom, processos, quer dizer, tudo passa pelo chatbot, tem que ter a inteligência artificial. Se não tiver inteligência artificial, conforme o Walter falou, as empresas vão começar a perder produtividade e valor. Existem algumas empresas que estão num estado de letargia, estão esperando as coisas acontecer, e as coisas têm que acontecer o mais rápido possível. Produtividade, redução de erros humanos, os processos de respostas, a partir do momento que eles estão documentados, eles são muito mais eficazes e atendem melhor a expectativa do cliente. Conversão e retenção. Eu acho que quem atende o mercado como um todo, ele tem um objetivo: vender mais, ter mais lucro. Né? E qual é a forma que ele consegue fazer isso? Através de uma retenção do cliente. É o cliente voltando mais de uma vez na sua loja, na sua empresa para comprar a segunda vez. Se isso não acontecer, ele não vai, né, vender mais, ter mais lucro. E a recorrência dessas vendas não acontecerão, porque um cliente mal atendido ele não volta mais. Então o grande desafio é atender bem o cliente e para que ele volte sempre. Para isso aí tem estratégias personalizadas, essa questão do chatbot é como regular uma máquina. Você tem que ficar regulando ela, você tem que ficar parametrizando ela quase que diariamente, alterando scripts, alterando fluxos de atendimento para que isso atenda mais rápido. E aí chega o ponto principal, que é as redes sociais. Como é que o teu cliente está falando nas redes sociais? O que ele está falando nas redes sociais? Você tem que saber isso. Tudo isso faz parte de um ecossistema de atendimento que não dá para fazer isso mais manualmente. Então, eu acho que a gente tem processos dentro da RioSoft atendendo clientes na área de compras, com autorização de compras, mas o que mais me encanta, e é o segundo ano que eu falo desse assunto aqui na RP Summit, é o Omnichannel, porque ele é o ponto de partida, é o ponto de virada e que dá para economizar bastante dinheiro e aumentar o rendimento, aumentar vendas, aumentar o atendimento com o cliente de uma forma geral e a percepção dos clientes e dos funcionários, tudo isso de forma integrada. Bom, a gente tem, também está lá no stand, essa parte de dashboards e monitoramento em tempo integral, quer dizer, você pode estar o tempo todo vendo lá os painéis de atendimento de qualidade. Aí a gente tem essa parte de captura de voz, de integração com todas as ferramentas e relatórios precisos. E aí também volta novamente aquela situação, tanto no BI como no relatório, as informações elas são muito voláteis, elas mudam muito. Conforme elas vão mudando, você consegue configurar e mudar as versões de relatórios, de dashboards em tempo real, tá? Então isso é muito tranquilo dentro da ferramenta de mudar isso. Outra coisa importante, tudo em nuvem. No nosso caso, a gente tem um data center grande, nós temos um cliente que deve ter uma movimentação aí, sei lá, de 50 a 100 mil interações por dia, é uma grande empresa pública do estado de São Paulo, e todo o atendimento, tudo que rola nas 90 unidades dela, passa pelo sistema de Service Desk e Omnichannel. Então eu foco na estratégia. Eu falei desse cliente porque, como está na nuvem, é muito fácil você trabalhar isso tudo remotamente, é o primeiro ponto. O custo disso é extremamente baixo de implantar. Assim, eu vi lá atrás, eu tentei comprar sistemas há 10, 15 anos atrás, e o preço era competitivo. Hoje é muito barato você implantar, e
com a nuvem, isso custa muito pouco. Não tem trabalho, é muito fácil implantar. A gente, por escolha, e aí para contar a história da RioSoft, a RioSoft ela fez um investimento muito grande numa framework de desenvolvimento próprio. Então a RioSoft tem 55 módulos de várias áreas e todos, se vocês forem no stand e olharem qualquer módulo nosso, todos eles têm a mesma tecnologia, a mesma navegabilidade, a mesma usabilidade, ou seja, é um sistema que ele é totalmente integrado e com tecnologia própria. Então, se você está implantando um CRM e um Service Desk, e agora eu quero implantar um Omnichannel, é transparente para o usuário. Por quê? É só subir chave e configurar o sistema para rodar o que falta, ou seja, você não tem surpresas, botões diferentes de um módulo para o outro, tudo está integrado. Então, essa tecnologia própria, ela permite com que a gente ganhe em escala de produtividade, em qualidade de produto e em uma experiência do usuário muito mais fácil de priorizar os momentos. Então, quando você está usando um módulo, é muito fácil você migrar para outro, migrar para outro, migrar para outro. Tá? Isso é uma coisa bacana. Ela atende a LGPD, e aí, falando em termos de segurança, quer dizer, como a gente está usando um data center robusto, também não vou falar o nome porque eles não estão me patrocinando, né? Mas todo mundo conhece aí, ele está em nuvem, quer dizer, se um servidor cair, o outro vai levantar, se o outro cair, o outro vai levantar, se soltar uma bomba lá nos Estados Unidos, vai ter outro no outro lugar que está funcionando. Se a gente olhar o mapa deles, eles estão bem espalhados, isso está em nuvem, quer dizer, não há problemas de perder aí dados e de ter a segurança. Nós somos uma empresa flexível, extremamente flexível. Quem conhece a RioSoft sabe que ela aceita customizar e adequar o sistema de acordo com a necessidade do cliente. Então isso é uma marca nossa, tá? Seja para qualquer cliente, seja um cliente grande ou pequeno, olha, eu preciso de uma flexibilidade, eu preciso alterar o sistema. É muito comum no mercado o cara falar, ou você usa do jeito que eu quero ou não tem negócio. Então a gente veio desenvolvendo ferramentas que facilitam a customização dos módulos e a experiência do usuário de acordo com a necessidade dele. Então, a gente tem histórias aí de clientes que eram engenheiros, eles queriam usar a tela parecendo o Excel. E a gente desenvolveu umas telas parecendo o Excel para o cara usar o sistema, os caras engenheiros só aceitavam que fosse assim. Então, a RioSoft, ela é de São José do Rio Preto, né? Nós estamos aqui, tá fácil de ver aqui. Amanhã, às 16 horas, eu vou falar de mais cases de inteligência artificial, tá? Vou focar mais um pouco em inteligência artificial, porque o tempo aqui é bem curto e a gente não quer estender no tempo. Dizer que o caso que eu mais gosto é quando o cliente está usando CRM para ter o relacionamento com o cliente de forma certinha. O Service Desk para garantir que os processos de atendimento sejam atendidos dentro do prazo, para respeitar essa questão do atendimento do cliente. Eu acho que isso é fundamental. E o bot, que é para conversar. O bot para conversar, nós ainda, como empresa, nós não tratamos clientes por número, nós ainda temos esse luxo, é claro que a gente tem bastante gente aí, a gente não trata cliente por número, a gente trata o cliente pelo nome, a maioria dos nossos atendimentos, a gente procura responder de forma direta, e a gente sabe que com o crescimento, isso às vezes você precisa ter um atendimento, até porque o grande problema é o fora do horário. Eu acho assim, você atender o cliente fora do horário e saber que o mercado mudou, que as empresas não são mais como elas eram, as pessoas então tornaram-se todas ansiosas e visuais. Eu sou um cara que eu vendo publicidade, as pessoas eram
sinestésicas. Eu não sei se os mais antigos entendem esse conceito. Hoje as pessoas são visuais e querem ser atendidas muito rápido, entendeu? Sem uso correto da tecnologia, eu diria para vocês que é muito difícil fazer isso. A gente então tem uma ferramenta flexível, a gente está aí com os cases para mostrar. Nos visitem e obrigado por assistir a palestra. Valeu? Um abraço, obrigado.